Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos apresentar o tema do nosso trabalho, que se chama Herança Poligênica. No caso, vamos apresentar porque é uma dupla, né? Eu sou a Jasmin e logo mais vocês verão a Bruna. Somos estudantes da UniLS do período noturno, enfermagem. Bom, como está descrito no slide, eu vou começar explicando o que é herança poligênica. É um tipo de interação gênica que, quando temos mais de um par de genes trabalhando para as mesmas características, ou seja, os efeitos desses pares eles vão se somar, formando uma característica só. Essas somas dos pares vai ter uma grande variedade de fenótipos diferentes dentro da mesma características, né? Esses fenótipos diferentes, eles vão variar sempre, do efeito máximo para um efeito mínimo, mudando somente os genes. Como eu expliquei aqui, né, tem o efeito máximo e o efeito mínimo, que são subdivididos. Um exemplo clássico para a gente entender esses efeitos é a coloração. No caso, a coloração da pele. Existem outros tipos de coloração também, mas eu vou falar mais em específico da coloração da pele. Porque a cor da pele é uma característica de herança poligênica, sendo determinada por dois pares de genes. Os genes Azão e Bzão determinam a máxima produção de melanina. Observação, né? Não significa dominante, como muitas pessoas costumam dizer na área da biologia. Significa que tem a produção máxima de trabalho para essa melanina acontecer na cor da pele. Se os genes forem Azinho, Bzinho, aqui temos a mínima produção de melanina. Não significa que eles não produzem melanina. Significa que eles produzim em uma menor quantidade. Aí, em um resumo, né, para todo mundo entender o que eu quis dizer aqui no início, vários genes eles contribuem para o mesmo fenótipo. Cada gene tem um efeito aditivo, somando influência, gera uma variação contínua de características, sem classes definidas. Exemplos: cor da pele, altura, cor dos olhos, peso. O resultado final depende da soma de todos os alelos envolvidos, mais a influência do ambiente também, como está no slide, né? Ou seja, quanto mais genes envolvidos, maior é a diversidade de fenótipos possíveis. Então, boa noite, eu sou a Bruna e eu vou dar continuidade no trabalho. Como a Jasmine falou, ela fez a introdução para vocês do que é a herança poligênica e eu vou estar dando continuidade nisso. Eu vou estar falando da distribuição normal, que nós também podemos estar chamando de convencido. Essas características, como altura, cor da pele e peso, elas não se encaixam em categorias fixas, como alto e baixo ou claro e escuro, mas elas apresentam uma variação contínua. Isso significa que existem muitos valores intermediários possíveis. Quando nós representamos a frequência dessas variações em um gráfico, geralmente aparece a curva em sino ou a distribuição normal, como eu falei para vocês, que a gente pode estar vendo na imagem. E essa curva ela mostra que a maioria das pessoas fica em valores intermediários, no meio da curva, como nós podemos ver no slide. Enquanto os extremos, muito baixo ou muito alto, ou muito claro e muito escuro, elas são menos frequentes. Essas características, geralmente, elas são poligênicas, depende de vários genes e também do meio ambiente. Por exemplo, a altura varia muito entre as pessoas, mas a maioria está em uma faixa média, e poucos são extremamente baixos ou extremamente altos. E também essas doenças, nós temos algumas doenças, essas doenças como o autismo, a hipertensão arterial e a diabetes tipo 2, elas não são causadas por um único gene isolado. Elas são chamadas de doenças multifatoriais, porque elas resultam na soma de vários genes, e não apenas de um, junto com a influência do ambiente e do estilo de vida. Ou seja,
A predisposição genética existe, mas a forma como a pessoa se alimenta e pratica atividades físicas ou é exposta a fatores ambientais pode aumentar ou reduzir esse risco de manifestações de doenças. Então, dependemos muito da forma como nós levamos a nossa vida, a nossa qualidade de vida, para essas doenças se transformarem e se manifestarem. Eu vou estar explicando agora a principal diferença entre a herança mendeliana e a herança poligênica. E eu vou começar explicando pela herança mendeliana, que a principal diferença dela é que ela é mais simples, porque ela envolve um único gene. Isso faz com que o resultado apareça em fenótipos bem definidos, como nós podemos ver no slide. Já a herança poligênica, ela envolve vários genes atuando juntos, o que gera uma variação contínua. Em vez de dois fenotipos fixos, aparece uma curva em cima, onde a maioria das pessoas está nos valores intermediários e poucos nos extremos. Como vocês podem ver, que está explicando aqui, a mendeliana, ela mostra dois fenótipos bem definidos, o Azão e o Bzão, como está mostrando no slide. E a poligênica, ela mostra uma curva em cima, com muitos fenótipos intermediários mais comuns. E foi isso, nossa explicação sobre o trabalho da herança poligênica, e eu espero que vocês tenham gostado e entendido muito bem.